Começamos agora mais um programa Contra a Capa. Esse nosso encontro semanal muito gostoso em que a gente recebe escritoras, escritores mineiros ou que têm uma forte ligação com Minas Gerais para poder falarem da sua obra, dos seus escritos, da sua vida, das suas ideias. Eu sou o tio Flávio, eu vou conduzir esse programa com vocês aqui hoje e recebemos uma pessoa que, para contrariar a proposta do nosso programa, eu já li o livro antes. A ideia é que eu não leia para que as dúvidas surjam, assim como a gente lê uma contracapa de um livro, para decidir se a gente quer ler aquele livro ou não, com as informações que estão na contracapa. Só que esse eu já li, mas não vai atrapalhar a nossa conversa. Estamos aqui hoje com a Cíntia Araújo. Cíntia, obrigado pela sua presença para falar de um assunto tão importante aqui no Contracapa. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui e uma honra imensa também que você já tenha lido o livro, né? Estou me sentindo muito especial, muito feliz mesmo. Obrigada pelo convite. A gente fala sempre quando as pessoas, né, nos perguntam onde elas podem ouvir, onde elas podem assistir a esse programa. E aí eu reforço então aqui com vocês, para nos acompanhar no portal do jornal Hoje em Dia. Todos os programas vão ao ar às 19 horas das quintas-feiras e também 19 horas de quinta-feira na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Mas tem também lá na rádio web do jornal Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E quem quiser pegar este programa aqui, que assistiu, que ouviu e mandar para um amigo, pode entrar no YouTube do Jornal Hoje em Dia BH, que todos os programas estão lá também. A Cíntia Araújo é uma advogada da União, ela é membro da Advocacia Geral da União desde 2009, coordenou a atuação contenciosa na área de saúde de Minas Gerais de 2014 e 2015. Faço a mínima ideia de que seja isso, ela pode nos explicar daqui a pouco. Ela é mestre e doutora em Direito pela PUC Minas, com doutorado sanduíche em qual universidade? Festa. Eu tenho uma amiga que está lá em Berlim, ela falou que a pior coisa que tem na vida é conseguir aprender o alemão. Não é uma língua na altura fácil. do campeonato que ela está, né, na idade que ela está, ela falou que é abrir um cérebro e colocar outro. É difícil. Eu tive que aprender, né, mas eu queria muito aprender. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sua tese, Existe Direito à Esperança? Saúde no contexto do câncer e fim de vida. Foi indicada pelo Programa de Pós-Graduação da PUC Minas ao Prêmio CAPES de Teses em 2020. Em 2021, foi convidada para expor sua pesquisa num simpósio. Qual que é esse simpósio? Internacional de Oncoclínicas? Oncoclínicas com o Dana-Farber, né, nos Estados Unidos. É um evento muito importante de oncologia, né, na área técnica mesmo. Então, é muito interessante que uma pessoa que não é profissional de saúde, né, que a sua pesquisa seja considerada importante para ser exposta em um evento como esse, né? E eu acho extremamente importante também que nem só profissionais de saúde pesquisem sobre o tema, porque você Sim. tem um olhar diferente. E eu gostei do seu olhar justamente porque você está no direito, né? E aí você vai falar para a gente o que você faz dentro do direito daqui a pouquinho, mas é um olhar bem diferenciado. Você não é mineira, mas já foi acolhida por Minas Gerais, você é de Petrópolis, no Rio de Janeiro, casada com o Daniel e tem uma filha chamada Beatriz, olha que nome lindo. Para quem ela compôs a música Beatriz 2. Beatriz 2. Que foi lançada em 2022. Bom, então vamos lá para poder aproveitar esse momento aqui e tirar várias dúvidas e aprender bastante. Cíntia, fala para mim então, como que surgiu esse livro? Antes disso, você é advogada, trabalha na Advocacia Geral da União. O que você faz lá? Então, a Advocacia Geral da União, né, é uma instituição que congrega 4 carreiras de advogado da União, que é a minha, de procuradores da Fazenda Nacional, além de procuradores federais e procuradores do Banco Central. E como advogada da União, eu atuo no contencioso, né? Então, eu faço a defesa da União em ações judiciais. E aí, dentro da AGU, enfim, já fiz coisas diferentes, mas durante muito tempo eu estava numa coordenação em que uma das minhas atuações era em que a gente chama de demandas de saúde, né? Processos judiciais em que as pessoas, né, pedem ao juiz
que sejam concedidas a ela o acesso a determinado tratamento em saúde. Na maioria das vezes, elas querem o acesso a determinados medicamentos, né? E no início ali da minha carreira, né? No início, na verdade, na maior parte da minha carreira, a maior parte dessas pessoas pediam tratamentos para câncer avançado, né? Para câncer metastático. E foi daí, né? Foi de perceber esse universo, inclusive, que eu comecei a desenvolver a minha pesquisa de doutorado. Então, assim, o fato de eu ser advogada da União, no momento eu não trabalho, já tem alguns anos que eu não estou na área da saúde, estou em outra área, né? São várias áreas na AGU, inclusive o contencioso é só uma delas. Mas foi o start da minha pesquisa de doutorado. E aí, então, me conta sobre esse livro. Você também hoje está na Folha de São Paulo, né? No Morte Sem Tabu, que é extremamente interessante, fala sobre diversos assuntos e traz o assunto da morte, que é um assunto que nós brasileiros temos uma certa restrição. Na Alemanha também tem? É interessante, né? Quando eu fui para a Alemanha, né, eu fiz a pesquisa, eu conversei com pacientes com câncer avançado no Brasil e na Alemanha. E quando eu fui, eu realmente achava que eu ia ter resultados completamente diferentes. Eu achava que, pela nossa cultura, né, enfim, é muito diferente pelo fato de que a Alemanha está à frente em cuidados de fim de vida, em cuidados paliativos. Eu achava que realmente os resultados seriam diferentes. Mas na minha pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa, os resultados foram os mesmos. Então, eu percebi as mesmas dificuldades e aí é interessante, né? Eu lembro que eu tinha chegado na Alemanha para fazer essas conversas com os pacientes, né, há pouco tempo, mas eu já tinha feito o doutorado de sanduíche em 2016 e as conversas foram em 2018, né? E aí eu tinha uma amiga lá, a Elke, que até faleceu depois, ela já tinha 80 anos, na época que eu estava fazendo a pesquisa, né, em 2018, mas a gente era muito amiga, e aí a Elke bateu lá na minha porta, a gente morava no mesmo prédio, falou, Cíntia, trouxe um jornal para você. E aí era um jornal alemão, lá de Bremen, que é a cidade que eu estava morando, né? Eu fiz a pesquisa em Hamburgo, as entrevistas em Hamburgo, mas pertinho, assim, e aí eu cheguei em Bremen. E aí ela me entregou o jornal e era exatamente uma matéria de uma jornalista e de uma antropóloga alemã falando sobre a dificuldade da sociedade de lidar com a morte. E aí eu falei, caramba, é muito... E aí você lê a matéria e você fala, é a mesma coisa. Então eu acho, né? E aí, claro, deve ter uma diferença significativa também entre Ocidente e Oriente. Aí dentro do Oriente eu acho que os universos são mais diferentes entre eles. Mas eu acho que no Ocidente, de modo geral, não é tão diferente quanto as pessoas costumam falar, porque na América Latina a gente é mais passional, nos Estados Unidos é diferente, as pessoas moram, né, distante das famílias, na Alemanha também. Mas eu acho que, no final das contas, essa morte do tabu não é muito diferente, pelo menos no mundo ocidental. Eu li, na época da pesquisa, muitos textos, por exemplo, né, você lia, às vezes, livros ali, textos sobre como é a questão da comunicação dos pacientes na Itália, a mesma dificuldade dos médicos de iniciar essas conversas, né? Os estudos mais importantes que a gente tem quantitativos que demonstram como essas conversas são difíceis, eles são americanos. Então, eu acho que, de modo geral, no Ocidente, a gente pode falar que o tabu da morte, ele não tem tanta variação assim quanto a gente costuma imaginar. E aí você resolve, então, falar sobre esse assunto, pesquisar esse assunto. Pesquisar no Brasil, com pacientes terminais. Se eu usar algum termo errado, que você me corrige na hora, tá? E também na Alemanha. Você vem falando sobre um assunto que é um assunto muito denso. Até te falei que conheci uma pessoa que teve um diagnóstico de câncer e ela queria falar sobre a morte dela porque ela entendia que ela ia morrer e a família não aceitava falar sobre esse assunto. E talvez ela tenha morrido com uma dor muito grande nesse sentido de não ter conseguido se despedir como ela queria, porque a família não deixava se despedir, né? Sempre, não, vai melhorar, tem chance, nós vamos tentar. E você vai falando sobre essas questões. Então me diga aí, o que é que trata esse seu livro? Deixa eu mostrar aqui para a câmera a vida afinal. O que trata esse livro aqui? Bom, só você pediu para te corrigir. Eu conversei com pacientes terminais também, né? Alguns pacientes estavam realmente ali no extremo fim da vida, mas eu também conversei com pessoas que não estavam ali nos seus últimos meses de vida, não, nem nos seus últimos dias. Pessoas que tinham doenças que provavelmente as matariam em um relativo curto de tempo,
relativo né, período de tempo, mas que podiam viver ainda 2, 3 anos, né? Então, não necessariamente esses pacientes são terminais. Eu costumo dizer que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de falar fim de vida quando não está tão perto da morte. Mas, por exemplo, eu tenho 40 anos. Se eu descobrir hoje um câncer que provavelmente vai me matar, mesmo que seja em 5 anos, esses 5 anos são o fim da minha vida, porque eu esperava viver mais 30, mais 40, né? Então, eu digo isso, assim, né? Não precisa pensar na terminalidade como aquele finzinho, né? Eu acho que esse livro, né? Acho que a primeira frase que a gente pode dizer, até para tirar um pouco o medo que as pessoas têm de falar, é que falar sobre morte é falar sobre vida. E esse exemplo que você deu é um exemplo bem típico disso. Os filhos estão evitando essa conversa sobre morte e quando eles evitam essa conversa, na verdade, eles estão evitando a conversa sobre o fim da vida daquela mãe, né? E enquanto você está vivo, o fim de vida é vida. Muitas pessoas vão descobrir, assim, vão fazer grandes realizações, vão ter conversas que às vezes são as principais da biografia delas, ali no fim da vida, ali nos últimos meses. E às vezes, muitas vezes, isso só acontece exatamente porque você percebe que seu tempo está chegando ao fim. Isso é muito poderoso. Perceber que seu tempo está chegando ao fim, porque a gente vive a nossa vida, mesmo sabendo que um dia a gente vai morrer, de uma forma, às vezes, muito automática, né? E isso é muito interessante. Eu acho que assim, o principal enredo desse livro é esse, né? Eu junto a história da minha família, né, com a minha mãe, bem pouquinho sobre isso, mas é um fio condutor do livro. A minha mãe teve um prognóstico muito ruim há 12 anos, mas ela sobreviveu, não era câncer, ela teve AVCs hemorrágicos. Depois que uma coisa dessa acontece, o fato de que você começa a deixar a morte no horizonte te faz viver de uma forma melhor. Então, o principal, acho que o Morte Sem Tabu, a gente também tenta mostrar isso, é que quanto mais você pensar na morte, melhor você vai viver a sua vida dentro, claro, das suas possibilidades. A filosofia já fala muito sobre isso, muito, né? A morte dá sentido à vida, né? Sim. Quando a gente fala, a gente tem essa cultura, eu não sei se eu estou certo também, mas a única certeza que a gente tem na vida é a morte. E aí eu brinco que é mentira, porque a única certeza que a gente tem na vida é a vida. A morte faz parte dela. Sim, né? a morte... O nascer e o morrer está na vida. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem esse material, né? A gente vem para o mundo com essa condição de que a gente termina, nosso material é finito. Então, a morte está dentro da vida, é uma parte necessária dela. E eu costumo dizer também que é engraçado, né? Porque quando a gente é criança já, a gente aprende lá nas aulas de biologia, nem sei se hoje em dia usa isso, porque né, a coisa da reprodução foi muito, né? Tá sendo rediscutida, mas a gente ouvia. A gente nasce, morre, se reproduz e morre. E a gente nunca chega no morre, cresce, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. desculpa, se reproduz e morre. E o nasce, cresce e acabou ali, né? O resto a gente, né? Assim, a gente não morre. E a morte, a gente, né? Por menos que a gente fale dela, ela vai chegar. Ela vai chegar na gente, ela vai chegar nos nossos pais, ela vai chegar nos nossos filhos. Mas falar dela né? não atrai, não? Não, não ela atrai. Vai vir. Ela não é atraída, né? A gente pode falar, eu acho até que, assim, né, nesses últimos 12 anos, principalmente depois que o prognóstico da minha mãe não foi confirmado, eu nunca vivi tão bem. Eu sou uma pessoa que vive e fala de morte, literalmente, todos os dias, né? Escrevo muito no Morte Sem Tabu. Sou aquela pessoa que as pessoas, quando tem qualquer assunto ali mortal para discutir, vão lá e conversam. Realmente se tornou uma parte muito importante, muito essencial da minha história. E até agora, pelo menos, é até engraçado, né? Porque a morte, ela vem de lugares muito inesperados. Ela não chega de repente para a maioria de nós, mas quando você tem um diagnóstico de uma doença muito grave, como um mau prognóstico, isso também é, né, um anúncio da morte inesperado. E eu acho engraçado, eu até conto isso no livro, né? Bom, deixa eu falar do que é o livro, acho que já está, né, mais ou menos claro. Eu já estou com 3 perguntas aqui, mas eu não vou fazê-las. Fala aí, porque o objetivo é realmente que as pessoas conheçam o livro. Bom, eu fiz uma pesquisa de doutorado, né, qual que era a minha hipótese? As pessoas, né, que buscavam aquelas ações que eu estava recebendo na AGU, elas não entendiam, em sua maioria, para que servia aqueles tratamentos que elas estavam querendo. Então, antes de pensar em direito, em dinheiro, a gente tinha que pensar
essa pessoa realmente quer isso aqui? Ou o médico simplesmente entregou uma receita para ela e ela falou, eu não tenho dinheiro para comprar, eu não consegui aqui no hospital, eu vou ajuizar uma ação, né? Vou procurar um advogado, vou procurar a defensoria pública. E aí eu criei a ideia de que em muitos casos o que estava sendo reivindicado não era o que a gente chama de direito à saúde, né? Que todo mundo tem direito, está lá na Constituição. Era o que eu chamei de direito à esperança. E aí minha discussão era, mas e direito à esperança existe, né? A gente é obrigado a dar direito à esperança para as pessoas? E aí eu fui percebendo que esperança naqueles casos era ilusão, né? Porque não era que aquela pessoa estava com acesso a todas as informações e pensava, não, mas mesmo assim esse remédio, porque eu acredito, vai me curar. Ela acreditava realmente pela comunicação que ela tinha com o médico dela, que aquele ali era um tratamento que ou ia curá-la, sendo que esse tratamento não tinha, a doença dela era incurável, ou ia fazer com que ela tivesse muitos anos de vida pela frente. E isso foi interessante porque a gente já tinha, na época que eu comecei a pesquisa, dados quantitativos que mostravam que a maior parte dos pacientes com câncer avançado, que geralmente são os tumores metastáticos, tem uma expectativa equivocada porque eles acham que vão ser curados. Na minha pesquisa, né, quando eu conversei com os pacientes na Alemanha e no Brasil, eu comecei a perceber que só saber se é curável ou não é suficiente. Por quê? Porque muitos pacientes entendem que a doença não é curável, mas começam a acreditar que a quimioterapia é como se fosse uma hemodiálise. Então, tá ali, ela está sob controle, a doença está sob controle, como se ela não fosse naturalmente evoluir para a morte em algum momento. Então, acho que assim, esse foi o principal aspecto da minha pesquisa, avançar um pouco nisso, mostrar que não é só o paciente entender que a doença dele é incurável, que ele precisa entender realmente o seu prognóstico. E a partir do momento que a pessoa entende o prognóstico, aí sim ela tem condição de decidir se o tratamento faz sentido para ela, quanto tempo fazer esse tratamento. A maior parte dos pacientes vai começar os tratamentos para ver como é que ele responde. Mas se ele estiver muito mal, se ele estiver se sentindo muito mal, será que um tratamento que tem o potencial de aumentar um pouquinho a sobrevida em um mês faz sentido? E aí eu digo duas coisas, né? Esse é um assunto eterno, né? Imenso. E esse livro, ele tem esse papel de trazer numa linguagem que qualquer pessoa possa ler dados que normalmente estão muito restritos ao ambiente acadêmico e mesmo no ambiente acadêmico estão muito restritos a quem tem muito interesse direto neles. Então, mesmo oncologistas, às vezes, se eles não tiverem essa preocupação de se manterem atualizados, às vezes eles não têm acesso a esses dados. Mas tem duas coisas importantes. Primeiro, essa ideia que muitas vezes a pessoa tem de que é assim, descobrir um câncer avançado, um câncer metastático, a gente não está falando dos cânceres curáveis, ou eu começo um tratamento ou eu morro. Isso não é assim, né? Nenhuma doença, quase nenhuma doença é assim, ela te mata. Tem as emergências médicas, claro, isso deve ser tratado como tal. Mas os cânceres não te matam na semana que vem. Então, na maior parte desses casos, essas pessoas não vão morrer nem com tratamento, nem sem tratamento imediatamente. Os tratamentos, no geral, podem dar alguma sobrevida para essas pessoas. Então, né, elas têm o que elas têm para viver e elas teriam um aumento com esses tratamentos do que a gente chama de sobrevida global. Infelizmente, na maior parte dos casos, né, para a maior parte das doenças, o câncer não é uma doença, ele é mais de uma centena de doenças. Cada câncer, né, dependendo ali do tipo, do estágio, ele é uma doença. Para a maior parte dessas doenças avançadas, os tratamentos dão um benefício pequeno. Então, quando eles têm um aumento da sobrevida global, eles têm ali de 1 a 3 meses. Mas além disso, e aí o paciente tem que entender muito bem isso, entender, inclusive para começar um tratamento e ver como é que ele está se sentindo, para saber, não, faz sentido, né? Se eu puder aumentar um pouquinho a minha vida, faz sentido, estou me sentindo bem, né? Mas tem também os casos em que a gente ainda não tem evidência de benefício desses tratamentos. Então, os tratamentos são propostos muitas vezes com base em resultados. A gente tem os dados lá que demonstram que teve uma ação num tumor, mas não que teve um benefício para o paciente. Então,
essa linguagem, né, que a gente fala, a remissão, a resposta, a progressão, a ausência de progressão, que muitas vezes a pessoa entende, tô melhorando, vou viver mais, não necessariamente significa isso. Então, muitas vezes o tratamento é proposto com base no que a gente chama de desfecho substitutivo e que no final das contas não vai representar benefício nenhum para o paciente. O paciente e pelo contrário, precisa... talvez, porque ela acaba perdendo o tempo que ela poderia ter naquela sessão de quimioterapia, outras coisas mais. E a quimioterapia ainda causa vários efeitos na pessoa, então ela pode ter um dia enjoado, sonolência, coisas desse tipo. E o tempo que ela teria para poder se dedicar às pessoas que ela gostaria de se dedicar e fazer coisas que ela gostaria de fazer, ela acabou, desculpa se eu estiver falando errado, me corrija aqui agora, perdendo com aquele momento que foi ali mal explicado, muitas vezes, ou mal entendido por ela ou pelos médicos. Com certeza, né? A maioria dos tratamentos tem efeitos colaterais, a maioria das pessoas vai ter esses efeitos. Algumas pessoas vão ter isso num nível tolerável e outras pessoas vão ter isso num limite intolerável, né? Eu até comentei, né? Eu lembro que quando eu estava grávida, eu tenho uma filha de 3 anos e meio, e eu não imaginava engravidar, engravidei. E aí, naqueles primeiros meses, eu passei muito mal. E eu pensava, às vezes, sentada lá no banheiro, meu cachorrinho no meu pé, sentada e falava, gente, só porque é temporário e porque o que vai acontecer depois disso é ter a minha filha nos meus braços, ela vai sair, eu vou ser mãe dela. Eu nunca faria o que eu estou fazendo, eu nunca passaria por isso. Eu passaria por isso talvez, né? E aí é muito pessoal, né? Os valores são muito pessoais. Ninguém deve supor pelo outro quanta dor ele deve suportar por quanto tempo. E aí eu pensava, eu passaria por uma cura, ou se alguém me falasse, não, mas olha, o prognóstico da sua doença é muito bom com esse tratamento aqui, pode ser que você viva mais 20 anos. Mas eu jamais faria isso para talvez tentar mais 3 meses, porque não faz sentido. Eu estou perdendo o tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas aqui, né? Então isso que você falou é muito sério e a gente tem muitos relatos de pacientes nesse sentido. Tem um texto eu até cito esse texto no livro, sobre o nome dele é Elliot, que é um inglês, que ele era bem jovem, inclusive. E aí, durante a pandemia, ele descobriu um câncer agressivo e resolveu fazer um tratamento experimental. E aí, também, né, isso é importante dizer, eu não estou falando aqui de tratamentos experimentais, eu estou falando, inclusive, das drogas aprovadas, mas aprovadas com pouco benefício ou, às vezes, nem com benefício demonstrado realmente para o paciente, né? Mas no caso dele era um tratamento experimental. E aí ele escreve uma carta que é publicada no The Guardian na época e ele fala, olha, eu não vivo mais, eu não estou aqui para aumentar o número de horas no relógio, não é isso que me interessa, não me interessa se eu vou viver até novembro ou se eu vou viver até abril do outro ano, me interessa estar bem, né, conseguir ter a vida até que eu morra. E muitas vezes o que eu chamo até de trocar o presente pelo futuro, né, que é a pessoa que ela sabe que ela está numa condição de miserabilidade, assim, que ela jamais continuaria naquela situação se ela entendesse o prognóstico dela, que ela continua porque ela está iludida com uma chance de cura ou com uma chance de uma sobrevida muito longa. O Atul Gawande, que é autor de um livro que eu recomendo muito, Mortais, ele fala isso. Geralmente, é claro que a gente tem o que ele chama de bilhete premiado, né? Mas o bilhete premiado, que acontece uma vez em 1 milhão, que são aquelas pessoas que a gente não consegue explicar por que elas seguem vivas apesar dos seus maus prognósticos, a gente também não consegue explicar se tem alguma relação ou não com o tratamento que elas eventualmente tenham feito, mas o Atul Gawande fala assim, quando as pessoas imaginam que vai aumentar a vida delas, elas não estão pensando em 1 ano, elas não estão pensando em 3, elas estão pensando em 20. E isso precisa ser considerado na comunicação médica, porque senão essas pessoas passam ali, às vezes, esse último ano da vida dela em um grande sofrimento, porque elas acham que depois elas vão ter muitos mais pela frente. Então ela pensa, não, é um sofrimento como eu quando estava grávida, é um sofrimento tolerável. Por quê? Porque daqui a 6 meses, daqui a 5 meses, a minha filha vai nascer, eu vou estar com ela nos braços, né? Vai dar tudo certo, eu esperava que desse tudo certo, claro. Então eu consigo tolerar. Não é por qualquer motivo que você consegue tolerar. Você vai ter pessoas que vão falar assim, eu vou tolerar qualquer coisa por mais 1 dia de vida que seja para esperar meu filho nascer, porque minha mulher está grávida, então eu quero qualquer chance que eu tiver para tentar ver meu filho nascer. Isso é legítimo, mas isso não pode ser pressuposto. E existe até recentemente eu publiquei um artigo com uma médica paliativista, a Sara Ananda, que faz o prefácio do livro,
E aí a gente cunhou essa teoria da não suposição. Ninguém pode supor por outras pessoas quanta dor ela quer tolerar, quanta vida para ela faz sentido. Eu conto no livro, eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é bem valiosa. Eu conversei com uma paciente brasileira, ela tinha 79 anos e ela falava, tomara que eu chegue aos 80. Mas não era a morte que era o maior medo dela. Ela achava que ela estava fazendo um tratamento, né, que faria com que ela vivesse mais, com que eventualmente ela fosse curada. Mas o principal para ela é que ela tinha perdido a sensibilidade dos dedos por causa da quimioterapia. E aí a vida dela tinha sido costurar. Ela falava, costurar é o que eu faço de bem, é o que eu gosto de fazer, agora eu não posso mais. Então, assim, a vida para ela passou a ser um fardo. Ficou insuportável. Ficou insuportável. E nem era que tanta questão da dor, né, de vomitar ou de dormir o dia inteiro, mas era porque tinha tirado dela uma coisa que era essencial para ela. E é interessante pensar isso, por exemplo, minha mãe gosta muito de cuidar de orquídeas. Se minha mãe perde essa possibilidade, ela pode perder, né, por diversas, né, razões, mas é uma perda muito grande para ela. E às vezes alguém fala assim, poxa, mas você está se tratando de um câncer, né? Você está se preocupado em costurar. Você não sabe o que significa o costurar para aquela pessoa, né? Então, Exatamente. Quando ela perde aquela possibilidade de costurar, tá lhe roubando tempo de vida, ou o sentido da vida, né? O sentido da vida, né? A gente estava falando desse livro. E aí eu acho que o principal é isso, a gente não deve supor por ninguém, que a gente sabe o que são os valores dessa pessoa, o que é mais importante para essa pessoa, né? E o que é a dor. Para mim, eu sou uma pessoa relativamente tolerante à dor. Tem outras pessoas eu não sou, não. Fazer, às vezes, toda semana ali uma agulhada já vai ser uma coisa tão insuportável que não vai ser por qualquer eventual benefício que essa pessoa vai fazer. Ela tem que ter o direito de pesar para ela, né? Com base nos princípios dela, com base nos valores. Eu, por exemplo, recentemente perdi a voz, fiquei afônica. E aí eu comecei a pensar num seminário que eu fiz, que em 2019 na UFMG eu ia dar uma aula lá na Faculdade de Medicina, estava tendo simpósio, eu entrei e comecei a assistir, era de câncer de laringe. E aí falando, né, das pessoas que fazem ali o tratamento, perdem a voz. E eu falava, gente, tinha que ser uma coisa assim, tinha que realmente ser assim, a cura, que eu ia viver mais 40 anos, talvez, né, se não tivesse recidivo, enfim, para eu pensar em perder a minha voz, porque a minha voz é muito cara para mim. Perder os movimentos das pernas, por exemplo, né, tá numa cadeira de rodas, não me dá tanto, não. Eu faria se eu precisasse, né, dependendo do benefício. Mas perder a voz, para mim, não dá. Para outras pessoas, talvez não seja tanto. Isso é muito pessoal. E o médico não pode pressupor que ele conhece, e geralmente ele não conhece aquela pessoa a fundo o suficiente, então ele tem que dividir para que aquela pessoa entenda, né, entenda o que ela ganha com o tratamento, entenda o que ela pode ganhar se ela responder, e entenda o que ela pode perder, mesmo que aquele tratamento seja bem sucedido. A gente comentou, né, eu penso muito nisso, Minas Gerais é um estado imenso, e a gente tem muitos pacientes que precisam sair, às vezes, né, de cidades distantes, vêm com a van da prefeitura e tal, para fazer um tratamento aqui, né, o serviço de oncologia em Belo Horizonte é um serviço muito bom, né, o SUS presta um serviço realmente de excelência, e às vezes ela vem, mas às vezes ela fica ali 10 horas numa van para vir, aí ela dorme numa casa de acolhimento, porque às vezes ela não tem dinheiro para pagar, aí ela volta mais 10 horas. Quanto benefício vai fazer sentido para ela? É o que o Elliot dizia, né? Eu não faço mais nada. O Elliot falava assim, eu agora sou da cama para o banheiro, do banheiro para a cama. Eu estou terminando a minha vida assim. Eu não quero terminar. Mesmo que eu vivesse mais 3 anos um tratamento experimental, essa vida não me serve. É aquele filme, esqueci como é que chama, com o Morgan Freeman e o Jack Nicholson, Antes de Partir. Antes de Partir. E aí eles vão viver, né? Eles vão viver o que eles tiverem para viver ali naquele fim de vida. Acho que a gente não tem que romantizar o assunto, né? Sim, mas tem que de modo colocar algum. de uma maneira real. E para a gente já encerrar, eu gostei muito de um termo que você usou, que é dignidade. O que é dar dignidade a essas pessoas? E aí você toca, né? Você falou da não romantização e da dignidade. Eu acho que esses dois termos precisam ser olhados juntos, né? Um dos capítulos do livro é sobre privilégio. E eu sempre digo isso, né? Eu, Cíntia, sou uma pessoa que tem o privilégio de refletir sobre a morte, sabendo que eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer no almoço, porque eu tenho condição.
né? Tem pessoas que já pensam que a morte já está pairando sobre a cabeça delas diariamente, porque elas têm filhos e às vezes elas não têm trabalho e às vezes elas moram em condições muito indignas e elas não conseguem ter essa imagem da boa morte, talvez como a gente diz hoje, embora eu prefiro o bom fim de vida, porque a morte em si é aquele instante, né? Eu gosto de falar do fim da vida. Então, eu acho que a dignidade e essa ideia de morte, exatamente porque ela faz a gente pensar sobre a vida, ela tem que fazer, inclusive, a gente pensar quantas pessoas estão aí vivendo diariamente mal, né? Pessoas que não vão ter, muitas vezes, condições nem de refletir sobre o que seria uma boa morte para elas, porque elas já estão pensando em morte todo dia. Mas se a gente pensar no cenário, né, de uma pessoa que tem ali condições mínimas de vida, né, condições razoáveis, e aí ela descobre uma doença grave, a dignidade é saber o que está acontecendo para tomar as próprias decisões. Né? Esse conceito de dignidade que a gente pega até hoje de Kant falava que a pessoa, né, a dignidade é dar a si mesmo seus próprios fins, o que significa que é você que escolhe, é você que decide, está muito ligado à autonomia, não é só isso, mas está muito ligado à autonomia. E não existe autonomia sem informação. E aí a gente precisa se capacitar, a gente precisa se informar, a gente precisa aprender técnicas de comunicação que façam com que mesmo uma pessoa com muita baixa escolaridade entenda, que mesmo o médico, que já até às vezes vai saber mais do que o médico que vai se comunicar, entenda também, né? A gente precisa encontrar essas ferramentas. Quando essa pessoa entende, quando os valores dela podem ser respeitados, porque é ela que está tomando aquela decisão, ela está escolhendo, aí sim a gente pode falar de decisões dignas. E aí por isso eu falo também da questão do privilégio, que muitas vezes, né, quando a gente pensa, por exemplo, no recorte racial, eu até comento isso no livro, né, foi uma coisa que eu acho que eu percebi tardiamente. Muitas pessoas que, pela estrutura racista que a gente tem, pelo fato de que quase todos os médicos com quem ela vai se consultar serão brancos. Na hora que o médico branco quiser tentar dar essa dignidade da informação, às vezes ela fala, não está querendo me tratar, não está querendo investir em mim. Então, né, são muitas camadas, a gente precisa refletir isso de muitas, né, com muita tranquilidade, com muita clareza, para que a gente também não acabe na tentativa de dar dignidade, tirando essa dignidade pela forma como a pessoa vai se sentir. Isso tudo tem que ser considerado quando a gente se comunica. Essa comunicação bem feita, ela tem que considerar todas essas variáveis para realmente a gente poder falar em dignidade. Gente, é muito assunto para poder tratar. O livro ele é de fácil acesso. As pessoas que não são da área de saúde, não são da área de direito, vão ter ali informações valiosíssimas. A gente não consegue mais falar sobre ele porque o nosso tempo acabou, mas eu queria que você deixasse aqui para as pessoas como que elas podem te encontrar ou encontrar o livro. Claro, eu sou bem ativa no Instagram, né? Tem lá o @Cintia.P.Araújo, o meu Cintia é com Y e TH. E também tem o Morte Sem Tabu, né? O @Morte Sem Tabu _ a gente também, né? Enfim, posta muito lá no Instagram, nas redes sociais de modo geral. O livro está em várias livrarias, né? Principalmente nas capitais. Aqui em Belo Horizonte tem na Quixote, na Livraria da Rua. Na Livraria do Belas, no Belas Artes, eu estou tentando colocar agora na Genipapo também. Tem na Amazon, no site da editora, enfim, algumas livrarias que também fazem a entrega online, né? Então, a Livraria Simples, a Martins Fontes, a Livraria da Travessa. E também, qualquer coisa, é só me mandar uma mensagem ali no Instagram, né? E eu vou ter o maior prazer de indicar, ou enfim... Obrigada mesmo, tio Flávio, né, pelo convite, uma honra estar aqui, acho que foi uma conversa muito prazerosa, apesar de ser sobre a morte. E apesar de passar tão rápido. Por isso que passou tão rápido. Pessoal, a gente se encontra num novo episódio, muito obrigado e até a próxima semana.